Me chamo Alice Cardoso, eu sou hipnoterapeuta, programadora neurolinguística e coach. Atuo também na área da dependência química através do método Insight, um método novo, criado pelo hipnólogo Israel Costa e que tem produzido resultados bem importantes, principalmente em cenários extremos de dependência química. É um prazer estar aqui falando nessa segunda edição do CONDEC. Esse convite me deixou muito feliz, principalmente pela proposta, pelo olhar, das pessoas que estão envolvidas aqui com o Congresso, em relação ao olhar ao ser humano, ao dependente químico. Um olhar que tem tudo a ver com aquilo que eu acredito, com aquilo que eu tenho como a minha missão de vida, talvez, que é olhar para o ser humano de uma maneira integral, essa crença de que o conhecimento pode e transforma vidas de maneira muito poderosa. E é com essa proposta que eu estou aqui hoje para contar a minha história, que é um exemplo de como o conhecimento pode transformar uma vida. Como eu já disse, meu nome é Alice, eu tenho 29 anos. E desde que eu me conheço por gente, digamos assim, eu tenho alguma história, alguma lembrança em relação à dependência química. Eu não conheci meu pai, vivi com minha mãe e ela foi dependente durante muitos anos. Bom, desde a minha mais tenra infância eu tenho lembranças de muito abandono por conta dela não conseguir cuidar de uma criança. Ela saía muito em busca de droga, em busca de álcool, de festas, enfim. E às vezes ela me deixava sozinha em casa. E essa talvez seja a lembrança mais dolorida que eu tenho desse tempo todo. Eu lembro que eu acordava sozinha durante a noite e ela não estava. E às vezes eu levantava e voltava para a cama para dormir. Às vezes ela deixava a casa aberta, eu tinha que fechar a casa, enfim. Às vezes eu ficava muito desesperada, muito assustada. Mas enfim, eu acabava sempre recebendo alguma ajuda de algum vizinho, de algum familiar mais próximo. Dessa forma eu fui crescendo, entre esses abandonos, entre os cuidados com ela também, porque desde muito pequena, como ela ficava mal, nos dias após esses abusos que ela fazia contra ela mesma, eu tinha que cuidar, eu tinha que levar um prato de comida na cama, eu tinha que estar do lado dela. E assim eu fui me construindo, fui crescendo. E eu me lembro que quando eu tinha mais ou menos uns 10 anos de idade, um dia ela estava em casa tomando uma cerveja e tal, que já era algo normal para mim. E ela me chamou para conversar e falou: filha, eu tenho uma coisa muito importante para te contar. E eu falei: nossa, o que será, Ela falou: olha, filha, eu uso drogas. Vem cá. Me pegou pelo braço, me levou para o quarto, tirou do bolso de uma blusa que ela tinha lá guardado uma porção de cocaína. E ela falou: olha, isso aqui é o que eu uso. Não é bom. É uma porcaria. Me lembro até hoje. Eu não quero essa vida pra você, mas assim, se um dia você quiser, tá aqui. E eu lembro que esse momento foi um divisor de águas, porque até então eu não entendia muito bem esses excessos dela, As pessoas comentavam muito: mas a sua mãe saiu de novo, e ela ficava 2, 3 dias fora de casa, mas eu ainda não tinha esse entendimento. Pra mim ela só bebia, E aí eu pude entender o porquê que ela ia tão fundo, nesses dias. E assim, meio que meu mundo caiu. O pouco que eu tinha de relação mãe e filha com ela, de olhar com aqueles olhos de nossa, é minha mãe, é minha rainha, minha protetora, naquele momento caiu por terra. E assim eu fui continuando crescendo e eu lembro que o mais difícil era lidar com o preconceito das pessoas, porque os vizinhos todos sabiam, as pessoas da família sabiam, e eles me olhavam meio que: nossa, o que será que essa menina vai dar, Ou ela vai ser muito igual à mãe, ou ela vai ser muito diferente. E era bem complicado, os meus amigos não iam brincar comigo em casa, eu percebia muita pena no olhar das pessoas para mim. E, bom, depois disso eu tinha acho que já uns 12, 13 anos, talvez, e eu me lembro também de um outro fato que foi bem, assim, difícil, em que mais uma vez
eu levei um choque muito grande, que foi quando eu descobri que a minha mãe estava bem envolvida com o tráfico de drogas. Eu percebi uma movimentação estranha na minha casa dela, percebi que a nossa qualidade de vida financeira havia melhorado um pouco, mas eu não me entendia muito bem. Até que um dia ela me contou que sim, que ela estava totalmente envolvida com a criminalidade, no tráfico. E a minha casa havia se tornado um ponto onde se embalavam as drogas, onde se guardavam as drogas. E eu passei a viver um conflito muito grande, porque aí eu comecei a entender o preconceito das pessoas, e como eu já estava numa fase de pré-adolescência, eu meio que comecei a me revoltar. Eu falava, quem são essas pessoas para me julgarem, para julgarem a minha mãe? E em outros momentos eu achava aquilo tudo um absurdo, eu queria ter uma família normal, uma vida normal. E durante, acho que 1 ano, 2, talvez eu vivi um pouco que anestesiada, né? Eu entrei naquela realidade com ela e cheguei a ajudá-la, inclusive, no transporte. Era normal, era o trabalho da minha mãe. Simples assim. Até que, conforme eu fui crescendo e me construindo, eu fui começando a ter uma visão mais crítica e vendo que não, que aquilo não era correto. E aí, por sorte, minha mãe decidiu deixar aquilo tudo. Ela conseguiu, com muita coragem, com muita força, deixar o tráfico. E logo em seguida, alguns meses depois, ela decidiu deixar o vício. Ela estava muito doente. E eu acho que ela começou a perceber o quanto aquilo tinha atrapalhado a vida dela, a minha, enfim. E aí mais uma etapa começou, também bem desafiante, porque além dela estar doente, né, fisicamente falando, a etapa de pós-decisão de deixar o vício fez com que ela ficasse muito depressiva, agressiva. E eu ali vendo aquilo tudo, decidi mais uma vez cuidar dela, mas era muito difícil. Havia momentos em que eu pensava, nossa, é melhor que ela volte, então, a vida como era antes, porque era mais fácil. Era um pensamento bem egoísta. Mas ele apareceu algumas vezes, infelizmente. Nós acabamos mudando de bairro que morávamos para sair daquele meio todo, e minha mãe continuou firme na decisão dela de deixar o vício, né? Começou a buscar apoio, então, de médicos, de psicólogos, de um apoio religioso. E eu estava aí já com 14 para 15 anos, e eu comecei a olhar um pouquinho mais para mim. Comecei a pensar, e era como se eu ouvisse uma voz, algo que me dizia que, Alice, você pode viver uma vida diferente dessa. E eu então ousei acreditar nisso. Eu passei a buscar outras coisas. Eu fui fazer um concurso de bolsas de estudo para o ensino médio, né? O antigo colegial. Consegui, entrei numa escola particular, super bacana, e eu comecei a vislumbrar outras coisas. Mais uma vez um conflito surgiu, porque ao mesmo tempo em que eu estava na escola com um grupo que tinha condições de vida muito melhores do que a minha condição, em casa era um cenário caótico e eu vivia nas duas realidades, e eu acabei ficando só 1 ano nessa escola e decidi deixar. Não consegui dar conta naquele momento de passear entre as duas realidades de uma maneira saudável para mim. Era como se eu ouvisse uma outra vozinha que me dissesse, isso não é para você. Nessa época eu estava em um relacionamento, um tanto abusivo, que me limitava muito, né? Embora eu não percebesse isso naquela época. E era como se eu tivesse 2 crianças para cuidar. Minha mãe, recomeçando a vida dela com muita dificuldade, essa relação que também acabava me puxando para baixo. E quando eu estava quase para me formar no ensino médio, eu decidi parar de estudar. Surgiu uma oportunidade de emprego e eu entendi que indo trabalhar e trazendo dinheiro para casa, eu conseguiria uma vida melhor. Hoje eu percebo que foi um grande erro, mas foi o que eu consegui fazer naquele momento. Um tempo depois, a convivência com a minha mãe ficou insustentável, ela não aceitava a minha relação, ela me cobrava muito, em diversos sentidos. Eu tinha que... Ela atribuía para mim a responsabilidade da felicidade dela.
Então eu tinha que cuidar dela, eu tinha que proporcionar conforto, pagar as contas, levá-la ao médico, enfim. E eu acabei indo morar com esse namorado na época. Por mais que fosse uma relação que não era lá grande coisa, mas naquele momento eu achei melhor do que ficar com ela. Um tempo depois eu engravidei. E logo nos meus primeiros meses de gravidez, minha mãe teve uma recaída. Eu lembro que eu recebi uma ligação durante a madrugada de um homem. E aí eu acho que mais uma vez eu pude perceber o quanto eu fui protegida a minha vida toda. Porque quem estava me ligando naquele momento era um morador de rua. Ele a encontrou na rua, passando mal. E era uma pessoa, né, que tinha tudo para roubá-la, para deixá-la ali. Ele pegou o telefone dela, que estava acho que no bolso, na bolsa, viu o meu número gravado, né, como filha, e me ligou e disse: moça, eu sou um morador de rua e eu encontrei sua mãe na rua e ela está passando mal. Eu estou aqui na rua tal, vem buscá-la. E lá fui eu, grávida. Encontrei-a numa situação, assim, horrível. E, enfim, naquele momento em diante, eu percebi que eu precisava fazer algo mais por mim. Porque eu tinha uma vida dentro de mim que dependia de mim. E para que eu pudesse também fazer algo a mais por ela. Passei minha gravidez cuidando muito da minha saúde, né? Me preparando para receber aquela criança que viria, a despeito de uma relação, né, conjugal que não era bacana. Eu fui tocando, né, esses meses de gravidez que restaram. E quando meu filho nasceu, minha mãe estava muito melhor. Ela tinha se engajado num grupo, ela estava viajando com esse grupo, estava fazendo teatro, estava trabalhando. E ela não estava comigo quando meu filho nasceu. Eu tive uma série de complicações no meu pós-parto. Desenvolvi depressão, e ela longe, não podia contar com o meu companheiro. Mais uma vez, eu recebi uma ajuda, né, de Deus, do universo, aí você que está aí me assistindo, coloque a denominação que você achar mais apropriada. Uma senhora que era minha vizinha, senhorinha já de idade, decidiu me ajudar. E foi através da ajuda dela que eu consegui me recuperar desse pós-parto tão complicado. E mais uma vez eu falei, não, eu preciso recomeçar a minha vida, né? Me recuperei fisicamente, voltei a trabalhar, terminei aquela relação que já vinha se arrastando há anos e que me limitava tanto. Busquei a minha mãe e falei, mãe, agora eu preciso da sua ajuda na condição de filha. E ela me aceitou, me ajudou. Enquanto eu ia trabalhar, ela cuidava do meu filho. Mergulhei no meu trabalho, aprendi muito, cresci muito. Passei alguns anos nessa empresa. Até que eu já estava com quase 25 anos. E eu vi que eu não havia conquistado as coisas que eu sonhava, que eu já não me contentava com aquele pouco. Fui buscar uma outra oportunidade de emprego, decidi voltar a estudar, né, para concluir o ensino médio. E comecei a vislumbrar outras coisas, né? E nesse meio tempo, minha mãe novamente começou a entrar em umas crises e ela já me cobrava novamente, já me responsabilizava novamente para que eu cuidasse da casa no aspecto financeiro, para que eu estivesse mais presente junto a ela e ao meu filho, que meu horário de trabalho não permitia isso, mas ela não entendia ou simplesmente não aceitava, não sei dizer bem. E eu comecei a rever novamente a minha vida. Mudei de emprego, fui para uma outra empresa que eu achei que me valorizava um pouco mais, em que eu teria um pouco mais de tempo livre para cuidar do meu filho. E lá eu conheci uma pessoa que eu considero também como mais um anjo da guarda, que é uma amiga. Ela era super novinha, tinha acho que 17 para 18 anos e ela estava batalhando uma bolsa de estudos na faculdade, através de um programa do governo federal, e ela me falou, Alice, vai fazer faculdade, isso vai mudar a sua vida, você vai conseguir conquistar outras coisas, é super importante. E eu olhava e falava, gente, isso não é para mim, né? Essa amiga acreditava
que eu poderia fazer algo melhor, enfim, até por conta da história dela, ela também estava ali numa busca, apesar de ser um outro contexto. E ela me apoiou, me incentivou muito, inclusive ela fez a minha inscrição para que eu participasse desse mesmo processo para conseguir a bolsa na universidade. E eu decidi acreditar. Ela mesma fez a minha inscrição e trouxe material para eu estudar. E eu comecei a pensar, nossa, será, né, que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? E isso fez com que eu visse novamente que haviam outras possibilidades, né? Em contrapartida, minha mãe não entendia. Que absurdo você voltar a estudar, ficar 4 anos numa universidade, você vai se afastar de mim, vai se afastar do seu filho, como é que isso vai ser? Mas eu continuei firme nessa decisão de buscar algo mais. Nesse meio tempo eu conheci o Léo, que é meu marido, meu companheiro, que também me ajudou muito. E até que chegou o dia da tal prova que eu deveria fazer. Fiz a prova, saí de lá tranquila, porque eu percebi que sim, que eu tinha capacidade. E eu só saberia o resultado dessa prova alguns meses depois. E naquele meio tempo eu comecei a fazer planos, né? Talvez pela primeira vez na vida, assim. Decidi mudar de cidade, né? Para vir morar com meu marido em outra cidade. Decidi que se eu conseguisse, de fato, a nota que eu precisava para conseguir essa bolsa de estudos, que eu iria estudar nessa outra cidade. Enfim, decidi mudar de vida e eu precisei disso para tomar as rédeas da minha vida e para cuidar de mim, porque eu já tinha 25 anos e até então eu não tinha cuidado de mim. Foi duro porque eu me julgava pelo que eu estava fazendo, de deixar a minha mãe. As pessoas me julgavam. Mas ainda assim eu fui. E logo no início do ano seguinte, saiu então o resultado da prova. E eu havia conseguido a bolsa de estudos. Foi bem emocionante. Bom, assim eu comecei mais uma vez a reconstruir a minha vida. Reconstruir um novo relacionamento. Fui em busca de construir uma identidade profissional. Reconstruir a minha maternagem, né? Porque eu não tinha referências do que era ser mãe. Fui buscar terapia porque eu precisava me conhecer melhor, me entender. Eu acredito que qualquer processo terapêutico é um processo de muita coragem. Não é fácil você ficar de frente com quem você é. Mas é muito gratificante. E desde então eu venho buscando cursos, formações, tudo aquilo que possa agregar algo à minha história. Hoje eu tenho uma profissão e eu posso dizer que eu vivo a vida que eu sonhei. Não que seja um mar de rosas, que seja o tempo todo muito bom, muito gostoso. Construir um sonho também é um desafio. Mas é muito bom eu olhar para trás e ver toda a minha trajetória e ver o quanto eu conquistei as coisas. Bom, quando eu fui convidada a vir aqui para contar a minha história, eu lembro que eu me perguntei qual seria a mensagem que eu gostaria de deixar para as pessoas com a minha história. E aí eu comecei a me lembrar, né, das histórias que eu já havia ouvido em relação à dependência química, né? Histórias de pessoas que tinham feito uso, ou de pessoas que, como eu, foram codependentes, ou de pessoas que trabalham com isso. E eu percebi que essas histórias são muito tristes. Pensei e falei, eu não quero que a minha história seja mais uma história triste, né? Porque o mundo tá cheio delas. A mídia tá cheia de histórias tristes e para mim não faz sentido vir aqui simplesmente para contar mais uma delas. E eu comecei a pensar então qual seria a mensagem que eu gostaria de deixar com esse meu relato e eu acho que toda a experiência que eu vivi
é o que faz com que hoje eu viva essa vida, que é a minha vida dos sonhos, que é a experiência que eu vivi, foi o que me impulsionou a viver a vida que eu vivo hoje. É engraçado, mas eu olhando para a história de outras pessoas que tiveram vidas normais, né, que não tiveram essas mesmas dificuldades, eu percebo que algumas dessas pessoas vivem vidas pobres, no sentido de não buscarem aquilo que querem, de se melindrarem com muito pouco. E eu decidi acreditar que justamente toda essa minha história triste, né, todas essas dificuldades e desafios que eu vivi, foram que me deram competências e habilidades para estar aqui hoje. Enfim, para buscar todos os meus sonhos, para querer também ajudar as outras pessoas, para proporcionar uma vida bacana para o meu filho, para essa construção da identidade profissional que eu busco, né? Que eu acredito que é uma missão de vida também, poder ajudar outras pessoas a irem atrás dos seus sonhos. E talvez a maior crença que eu construí durante esse tempo todo foi a crença de que é absolutamente impossível que as coisas deem errado. A gente precisa acreditar, perceber que sempre nós temos ajuda de alguma forma. Às vezes essa ajuda não vem do jeito que a gente gostaria, né, ou das pessoas com que a gente espera, mas vem. E é muito poderosa essa chance, diria, de poder transformar a vida da gente a qualquer momento. O conhecimento tem papel fundamental nesse processo, né? Tanto o autoconhecimento quanto a busca de conhecimento, seja lá naquilo em que você quiser fazer, enfim. E, sobretudo, a fé, a confiança. A fé nas pessoas, a fé em nós mesmos, em um algo a mais, também é fundamental. E a partir do momento em que a gente acredita, né, as respostas vêm, as chances vêm, as oportunidades vêm. É como se houvesse algum tipo de magia acontecendo, né, conspirando para que as coisas deem certo. E eu acredito que qualquer pessoa, independente da sua história, pode mudar a própria vida, pode ser tudo aquilo que quer ser. Até porque, como eu já disse, de histórias tristes o mundo está cheio. E está nas nossas mãos decidir qual é a vida que nós queremos viver. Eu acredito que a oportunidade de participar de um evento como esse para contar a minha história é um verdadeiro presente, porque além de eu poder colaborar, nem que seja um pouquinho, com o caminho das outras pessoas, é uma oportunidade imensa de uma reflexão, de dar mais um passo no meu caminho. Bom, eu agradeço a oportunidade novamente de estar aqui, a oportunidade de estar aqui falando, enfim. E finalizo novamente com essa frase que eu trago comigo, de que é absolutamente impossível, de que a vida dê errado. Basta que a gente mude de estratégia quantas vezes forem necessário e siga em frente, sempre olhando para o nosso sonho. Muito obrigada.